Sim, eu acho que é uma frase que eu queria mencionar que pode acabar virando um tema para um programa. E essa é a frase que temos ouvido muito agora. É a que diz que você só precisa ter um relacionamento com Jesus. É tudo o que você precisa para a salvação. Bom, é verdade que você precisa ter um relacionamento com Jesus. Mas a questão é, o que é um relacionamento com Jesus? E com quem nós estamos tendo esse relacionamento? Uma vez que muitos acreditam que é com Jesus, mas seguem coisas que não estão na Bíblia. Neste caso, é uma falsificação. A diferença entre o verdadeiro relacionamento e o falso é com quem você está tendo um relacionamento. Alguns programas atrás, mostramos as citações do ocultismo que diz que o seu objetivo maior, a missão dele nos últimos 100 anos era fazer todas as igrejas protestantes doutrinariamente deficientes, de forma que não saberiam a quem estavam seguindo, não conheceriam suas Bíblias. E esse é o problema que estamos enfrentando hoje, principalmente com relação ao nacionalismo cristão. Nós temos que saber por nós mesmos o que diz a palavra. Deus nos deu intelecto e habilidade para que possamos discernir o que é certo e o que não é de acordo com a sua palavra. Quando aquele homem foi a Jesus dizendo: "O que devo fazer para herdar a vida eterna?", Jesus apontou a ele as Escrituras, dizendo: "O que está escrito na lei? Como você a lê? A ignorância não desculpará jovens ou idosos, nem os livrará da punição devida pela transgressão da lei de Deus, porque há em suas mãos uma apresentação fiel dessa lei, e de seus princípios e suas reivindicações." Então, não há desculpas, temos essa obrigação. Poucas pessoas no mundo hoje podem dizer que não possuem acesso algum à Bíblia. E isso é totalmente verdade. Desde o início de 1800, quando as sociedades bíblicas estavam se formando na Inglaterra e nos Estados Unidos, a Bíblia foi ao mundo de uma forma que jamais vimos desde o início e durante os tempos apostólicos. Quando as pessoas transmitiam a palavra de forma oral, as pessoas nunca tiveram um acesso tão fácil à Bíblia como hoje. Temos muitas Bíblias por aí, mas o problema é que não sabemos o que elas dizem. Agora veja que interessante o que ela aborda no próximo parágrafo aqui. Não basta ter boas intenções. E veja, isso não é algo fácil de dizer às pessoas. O mundo está cheio de pessoas com boas intenções, mas isso não basta. Não basta que um homem faça aquilo que pensa ser certo, ou o que um pastor diz ser certo. E eu digo que esta é a grande questão com a qual a maioria dos cristãos está lidando hoje em dia. Infelizmente, a maioria dos cristãos vivem sob um fundamento de muitos erros bíblicos. Isso porque eles não querem ler a Bíblia com os próprios olhos. O segundo problema é que quando eles leem a Bíblia, eles a leem para entender do jeito que lhe disseram para entender. Eles constroem sua doutrina baseando-se numa base ruim, onde a maioria dos ministros que dão essas informações a eles sequer entendem do que está falando as Escrituras. E as coisas que não são apresentadas corretamente são apresentadas de uma forma que agrada o coração. Esta é outra razão pela qual às vezes é tão difícil abandonar a falsa doutrina e os falsos ensinamentos, porque esses falsos ensinos apresentam um futuro mais agradável, mais adequado aos nossos desejos do coração, ao invés de nos afastar do pecado. Uma ótima maneira de saber se sua igreja está pregando a verdade ou não é nesta categoria aí. A lei foi pregada na cruz, sim ou não? Se a sua igreja ensina que não apenas as leis de Moisés foram pregadas na cruz, mas também os mandamentos de Deus, isto é um grande problema. Foram apenas as cerimônias, os tipos, os rituais que foram pregados, mas o mandamento de Deus, dado no Éden na criação, não foi pregado. E se eles ensinam isso, então você não está seguindo a palavra neste momento, você está seguindo doutrinas de homens. Você acha que essa é uma boa linha divisória que podemos utilizar? Com toda certeza, Cristo diz em João que seremos julgados de acordo com a palavra que foi falada. Então, se achamos que a palavra foi pregada na cruz, o que é que será julgado? Nesse caso, nem deveriam ser julgados, porque nesse caso já acabou. Exatamente. E aí você cria um monte de outros problemas, como vamos tentar falar aqui com o tempo. Mas vamos continuar. A salvação de sua alma está em jogo. Ele deve pesquisar as Escrituras por si mesmo. Por mais fortes que sejam suas convicções, por mais confiante que esteja de que o ministro sabe o que é a verdade, este não é o seu fundamento. Quantos cristãos hoje estão nesse fundamento? Ou seja, eles só aceitam o que os pastores dizem para eles. Eles só aceitam e não pesquisam nas Escrituras para ver se é aquilo mesmo. É isso mesmo? É o primeiro e mais elevado dever de todo ser racional aprender nas Escrituras o que é a verdade. E é isso que temos tentado fazer aqui. Qual é a verdade em meio a todas essas informações? E é o maior e primeiro dever de cada pessoa estudar por si mesma a Bíblia. Na verdade, essa é a nossa missão. Essa é a missão desse canal. Essas coisas que estamos lendo têm o nosso total endosso. É o primeiro e mais elevado dever de todo ser racional aprender nas Escrituras o que é a verdade. Então, é aprender o que é a verdade e, depois, além disso, andar na luz.
e encorajar outros a seguirem seu exemplo. Devemos estudar a Bíblia diligentemente, dia após dia, ponderando cada pensamento e comparando Escritura com Escritura. Com a ajuda divina, devemos formar nossas próprias opiniões, assim como devemos responder por nós mesmos diante de Deus. A questão é que ninguém mais vai te ajudar nesse julgamento a não ser o próprio Jesus. Mas a única maneira de fazer com que Jesus intervenha por você nesse juízo, porque a Bíblia diz que todo mundo vai comparecer nesse tribunal, queremos que Jesus seja nosso advogado ali. Nós não queremos ficar sozinhos nos defendendo. A única maneira de fazer isso é tendo um relacionamento com a palavra. Isso mesmo. É uma boa pergunta a se fazer Deus está me dizendo quem Ele é? Ou eu estou dizendo a Deus quem Ele é? Essa é uma pergunta excelente. Mas se não for perguntado no ambiente correto, pode afastar as pessoas. Não é uma questão de outros fazerem essa pergunta para você. Você mesmo tem que se fazer essas perguntas. Não deve haver esconderijo, nem ego, nem nada quando estivermos a sós com Deus. Os outros seres humanos não participam disso. Isso deve ser somente entre você e Deus. Mas algumas pessoas dizem, mas eu não posso simplesmente ficar fora disso aí? Veja, em 28 de agosto, poucos dias atrás, quando isso aí foi gravado, o Departamento de Segurança Interna publica sem contexto nenhum, orai sem cessar. Este é um verso tirado diretamente da Bíblia. Sim, é 1 Tessalonicenses 5,17. O interessante é que eles não citaram o versículo da Bíblia. Talvez isso teria levantado mais controvérsia ainda, mas é literalmente 1 Tessalonicenses 5,17. Veja, talvez as pessoas estejam ficando cansadas desse assunto. Estão cansadas dessa tal de conspiração, que o governo vai virar cristão, que os protestantes vão assumir o poder. Mas, veja, o motivo do episódio de hoje é mostrar que isso não é boato. Isso realmente está acontecendo. Quando você cristianiza o governo, surgem coisas como o documento do Projeto 2025. O Trump está implementando esse projeto com perfeição. Também temos o Hexet com a sua tatuagem da Cruz da Ordem de Santa Jerusalém, que é a Ordem dos Templários, subserviente ao Vaticano. Você também tem o Departamento de Segurança Interna, publicando tweets com versículos da Bíblia. E pode ter pessoas que digam, mas isso aí não é um problema, a gente não quer ser realmente um país cristão. Bom, é por isso que lemos aquela citação passada. Porque se você não conhece a palavra por si mesmo, você verá esse sistema chegando e pode parecer algo muito bom, mas se não falar de acordo com a palavra de Deus, não há luz neles. O que estamos vendo é uma fusão do governo e a igreja, uma espécie de fusão para confundir as linhas. E é isso que veremos com o Doug Wilson e outras coisas que mostraremos à medida que o programa avança, como por exemplo a missa que ocorreu na casa do Trump e outras coisas mais. Então, há uma fusão acontecendo. E eu não sei se o mundo evangélico enxerga que a prostituta, Roma, está se fundindo com esse poder protestante. Quando começamos a ver tweets como esse de agências governamentais citando a Bíblia sem contexto nenhum, vemos que esses são tremores iniciais do terremoto que está por vir, que é a unificação entre a igreja e o Estado, que é algo que eles vão conseguir fazer. A história está se repetindo. O povo de Deus, na época da primeira vinda de Jesus, foi surpreendido com a sua vinda, apesar de terem uma profecia de tempo. Eles poderiam saber quando ele viria. Nós não temos isso, mas temos profecias de eventos que se cumprirão antes da segunda vinda. E, curiosamente, o mundo que está professando conhecer Jesus, que alegam o seguir, não percebem que as ações que eles estão praticando, na verdade, estão os colocando do mesmo lado daqueles que o crucificaram. Agora vamos assistir a um vídeo que prova o que estamos dizendo. Nós vamos ver o pastor Doug Wilson e eu gostaria de sugerir às pessoas que assistam ao debate entre o Doug Wilson e o pessoal do Heritage and Hope para obterem uma compreensão de qual é a base desse movimento nacionalista cristão. Em essência, eles acham que tem que ser pela força e também queremos destacar o trabalho do pastor Walter Weith e de Martin Smith por tudo que eles têm feito ajudando pequenos ministérios como o nosso e o Heritage and Hope e o Little Light e outros, por ajudarem esse trabalho de levar a mensagem adiante. Então, também quero incentivar as pessoas a assistirem o pastor Walter Weith e Martin Smith. Então, que Deus os abençoe e os guarde enquanto continuem a trilhar seu caminho.